Vários anos atrás, o ilusionista Derren Brown apresentou um truque interessante em seu programa de televisão. Ele trouxe 2 publicitários de criação para uma sala e lhes deu meia hora para criar um pôster de propaganda para uma empresa fictícia de taxidermia de animais. Eles foram instruídos que o design deveria conter o nome da empresa, o logotipo e um slogan. Como mágico e telepata, antes de os publicitários começarem o trabalho, Brown deixou um envelope fechado sobre a mesa, com a previsão de como seria o anúncio, diante dos 2 profissionais. Quando os publicitários lhe mostraram o design que tinham criado, logo ficou claro que o pôster era quase exatamente igual ao esquete que ele havia feito antes e deixado no envelope. Lá estavam os grandes portões do zoo, concebidos para lembrar os portões do céu, um urso sentado numa nuvem tocando harpa. O nome Céu das Criaturas, os publicitários chamaram o deles de Céu dos Animais, com asas de anjo ladeando o título, e o slogan para onde vão os melhores animais mortos, o dos publicitários era o melhor lugar para animais mortos. Os 2 profissionais de marketing achavam que tinham criado um design criativo e original, mas Brown havia imaginado exatamente o que eles desenhariam. Eis a explicação de Brown de como foi o truque. A corrida de táxi que levou os publicitários para o estúdio foi cuidadosamente preparada para expô-los no percurso a certos elementos visuais. Primeiro, o táxi passou em frente aos portões do Zoo de Londres. Num cruzamento, o táxi parou, enquanto um grupo de crianças atravessava a rua, cada uma delas vestindo blusões com estampas dos porões do zoo. Depois passaram por uma vitrine com alguns pôsteres afixados no vidro, 2 dos quais diziam: "Para onde vão os melhores animais mortos", e também um quadro negro com a imagem de 2 asas brancas, em par simétrico, sobre as palavras criaturas celestes. Também passaram por uma loja com uma grande harpa na vitrine. Finalmente, quando Brown os incumbiu da tarefa, havia um modelo de urso gigantesco atrás deles. Em outras palavras, os publicitários tinham sido cuidadosamente pré-ativado durante todo o percurso do táxi com uma série de imagens e palavras que neles se impregnariam e depois aflorariam na hora de conceber o pôster. Ao criarem o pôster, não tinham consciência de que essas ideias lhes haviam sido incutidas deliberadamente. O que isso lhe diz sobre como as pessoas são influenciadas por imagens na vida real? Evidentemente, sendo ele um ilusionista e sendo o contexto um programa de televisão, é impossível saber ao certo se podemos confiar na explicação de Brown. Além disso, a situação foi um tanto manipulada, com certo grau de controle sobre o que os publicitários veriam e do que seriam incumbidos, muito além da realidade das situações cotidianas. No entanto, a ideia de que podemos ser influenciados por imagens, mesmo sem termos consciência do processo, tem alguma base científica. Pré-ativação. A propaganda subliminar é a lenda urbana de que os anúncios de televisão disparam palavras e imagens rápidas demais para a percepção consciente no intuito de influenciar os espectadores, quase hipnoticamente, a comprar seus produtos. Nas décadas de 1950 e 1960, histórias assustadoras sobre propaganda subliminar chamaram a atenção do público, por meio de livros como The Hidden Persuaders, de Vance Packard. As origens de muitas dessas histórias tenebrosas se revelaram hoaxes, ou embustes, uma espécie de fake, mas a ideia estimulou os receios do público. Em 1974, um relatório das Nações Unidas declarou que a propaganda subliminar era uma grande ameaça para os direitos humanos. 150 Embora não houvesse evidências da sua
existência, a prática foi declarada ilegal. A propaganda subliminar em si não pode ser usada, mas as coisas que vemos sem prestar muita atenção consciente muitas vezes são capazes de nos influenciar. Nossa mente não consciente é otimizada para nos dar respostas rápidas no momento. Ao decidirmos, sobretudo no caso de decisões menos importantes, somos mais propensos a considerar aspectos que fazem parte de nosso contexto imediato, ou de que nos lembramos com facilidade. Não buscamos informações adicionais. É assim que a pré-ativação pode afetar nosso comportamento. A pré-ativação, como vimos no capítulo 3, é um pouco como o cérebro do sistema 1, não consciente, atuando como um assistente pessoal, que disponibiliza todas as informações relevantes para o executivo decidir, mas o que é considerado relevante tem forte viés para coisas que acabamos de encontrar ou vivenciar. Estudos já demonstraram que, quando as pessoas estão pré-ativadas por certo tipo de conceito, rudeza, por exemplo, elas se tornam mais propensas a interromper o interlocutor, e quando estão pré-ativadas por outro tipo de conceito, como velhice, elas se tornam mais tendentes a caminhar mais devagar. 151 Do mesmo modo, as pessoas pré-ativadas pelos conceitos de prodigalidade ou avareza tendem a ser mais perdulárias ou parcimoniosas, respectivamente. 152. Como na façanha de Derren Brown, na televisão, esses indivíduos foram influenciados por ideias das quais nem tinham consciência. No entanto, enquanto o truque de Brown foi mais específico, a imagem de uma sucessão de portões levando ao desenho de uma sucessão de portões, esses estudos sobre pré-ativação mostram que o processo pode ser mais genérico. Conceitos gerais, como rudeza, velhice ou magnanimidade, dispararam conceitos afins na mente dos participantes e afetaram o comportamento deles. Isso mostra como a pré-ativação também evoca ideias a ela associadas, como velhice, conotando andar mais devagar. As imagens que vemos imediatamente antes ou no momento da decisão podem influenciar o comportamento, sem a necessidade de persuasão racional. No livro Persuasion, de Robert Cialdini, é de Brás persuasão. A influência começa antes mesmo da primeira palavra, tradução. De Ivo Koritowski, Sextante, 2017, o autor dá um bom exemplo de como o contexto pode nos pré-ativar a sermos receptivos a diferentes tipos de mensagens de propaganda. Ele constatou que dois de nossos impulsos mais poderosos, proteger-se e acasalar-se, podem levar em determinado momento a dois comportamentos opostos: mimetizar-se na multidão, apagar-se pela semelhança, e sobressair-se na multidão, iluminar-se pela diferença. Se fosse verdade, isso significaria que, ao nos sentirmos inseguros, poderíamos ser pré-ativado a aceitar mensagens que nos levassem a emergir na multidão, para chamar menos atenção. No sentido oposto, ao nos sentirmos românticos, poderíamos ser pré-ativado a acatar as mensagens que nos levassem a sobressair na multidão, para nos tornar mais atraentes. Ele conduziu um experimento e confirmou exatamente as suas hipóteses. Ao serem pré-ativadas a ficar assustadas depois de assistir a um filme violento, as pessoas respondiam mais favoravelmente ao anúncio de um museu que enfatizava o convívio com a multidão, alardeando que o museu recebia mais de 1 milhão de visitantes por ano. Entretanto, depois de assistirem a um filme romântico, o mesmo anúncio era ineficaz. Enquanto o que salientava destacar-se da multidão era eficaz, e ineficaz para quem tinha assistido ao filme que induzia medo. 153. O subtexto das coisas também pode ser tão importante quanto a mensagem explícita.
Por exemplo, estamos acostumados a prestar atenção ao tom de voz, às expressões faciais e à linguagem corporal dos interlocutores. Uma longa pausa antes de responder a uma pergunta às vezes pode comunicar mais do que o conteúdo da resposta. Ao recebermos uma mensagem, não nos limitamos a decodificá-la. Frequentemente, questionamos o formato da mensagem e o propósito do que está sendo dito. Por exemplo, um texto longo numa página de internet pode conter muitas informações que a pessoa não considera estritamente necessárias, mas o fato de alguém dar-se ao trabalho de produzi-lo pode transmitir confiança ao leitor. A persuasão nem sempre é consciente. Um dos primeiros modelos de como a propaganda persuade as pessoas, que remonta ao século XIX, foi o AIDA, acrônimo de atenção, interesse, desejo e ação. Em outras palavras, primeiro é preciso cativar a atenção, em seguida, depois de alguém atender ao anúncio, é necessário gerar interesse. O interesse pela mensagem deve florescer em desejo e, finalmente, sob o estímulo do desejo, a pessoa parte para a ação e compra o produto. Embora envolva emoção, isto é, desejo, este é um modelo muito racional de como as pessoas se comportam. Temos, agora, uma compreensão mais sofisticada das pessoas e da mente não consciente. AIDA é um modelo bastante consciente. Em cada um dos passos do AIDA, a pessoa podia, em teoria, dizer em que estágio se encontrava. No entanto, como vimos em capítulos anteriores, a persuasão pode assumir outras formas. Mapeamento de destaques está um pouco mais perto do AIDA, no sentido de que envolve cativar a atenção. Todavia, os fatores que contribuem para esse resultado, os aspectos de design de baixo nível, como cores, contrastes, brilhos, etc., operam em grande parte abaixo do nível do conhecimento consciente, e implica pouca persuasão racional. Fluência de processamento: as pessoas podem escolher alguma coisa simplesmente por ter um design mais simples e fácil de processar. Primeiras impressões: a avaliação de um design pode ser feita muito rapidamente, em menos de um segundo. Não é, de modo algum, persuasão racional consciente. Heurística do afeto: simplesmente conferir carga emotiva a alguma coisa pode influenciar as pessoas a seu favor. Não é muito racional. Além disso, as cores ou as diferentes associações sensoriais de alguém com a mensagem pode disparar o desejo, abaixo do nível do conhecimento consciente. Além do mais, os psicólogos agora sabem que a persuasão, no sentido de mudança de atitude, nem sempre é necessária para que alguém parta para a ação. O velho modelo é que alguém tem atitudes ou crenças sobre a marca, produto ou serviço. Elas podem ser favoráveis, caso em que o comportamento de compra se alinhará com a atitude e, nesses termos, levará à ação. Ou não são favoráveis, situação em que precisam ser persuadidos conscientemente para mudar o comportamento. Entretanto, sabemos agora que, em muitas instâncias, o comportamento não raro vem primeiro, e a atitude se manifesta em seguida. As pessoas podem agir porque alguma coisa como as primeiras impressões ou a fluência de processamento do design disparou inconscientemente o comportamento, e só depois elas alinham as atitudes com o comportamento. Gostamos de sentir que exercemos controle consciente sobre nossos comportamentos, e queremos ser consistentes. Daí serem fortes as pressões para que nossas atitudes se alinhem com a maneira como agimos, para compreendermos nossos próprios comportamentos. Quando nossos pensamentos não são consistentes com nossos comportamentos,
ficamos suscetíveis a tensões e desconfortos que procuramos atenuar. É o que os psicólogos denominam dissonância cognitiva. Em especial, atitudes fortes são mais preditivas de comportamentos, ao passo que atitudes fracas são mais influenciáveis pelos comportamentos. Em um estudo, os pesquisadores mediram as atitudes dos participantes em relação à filantropia do Greenpeace. Uma semana depois, pediram aos participantes para fazer doações. As contribuições dos indivíduos com atitudes fortes em grande parte corresponderam às expectativas, ao contrário do que ocorreu no caso de indivíduos com atitudes fracas que, em geral, não agiram conforme as próprias atitudes, mas que, ao doar, mudaram de atitude. 154. Quando as pessoas têm atitudes fracas em relação a alguma coisa, é difícil para elas lembrar-se das próprias atitudes, o que as torna mais propensas a decidir conforme as pressões do momento, significando que o comportamento delas pode enviesar as próprias atitudes. O processo é semelhante à maneira como o comportamento pode mudar o ânimo. Caso você esteja se sentindo deprimido, sair para uma caminhada ou fazer exercícios pode levá-lo a se sentir melhor. Como escreveu o psicólogo William James, nos anos 1890, fique sentado o dia inteiro, abatido e prostrado. Suspire o tempo todo, e responda a tudo com voz de desalento, e sua melancolia perdurará. Se queremos combater tendências emocionais indesejáveis em nós mesmos, precisamos praticar as manifestações externas do estado de espírito oposto que preferimos cultivar. 155. Assim sendo, tentar prever o comportamento das pessoas com base em suas atitudes, ou submetê-las a questionários de atitudes, pode ser um método inadequado. Atitudes são predisposições para as coisas, temos inclinações positivas ou negativas para certas marcas ou produtos, por exemplo. Grande parte do pensamento de marketing assumiu que essas atitudes são produtos do pensamento racional. Por exemplo, para conseguir que alguém tenha inclinação positiva para os seus produtos, você precisa convencê-lo dos seus benefícios. Todavia, hoje, na maioria dos mercados desenvolvidos, muitos produtos são funcionalmente idênticos aos dos concorrentes. As diferenças nas vendas não podem ser atribuídas à superioridade funcional de um produto em comparação com as alternativas. É aqui que entra o design. Vimos o poder do design afetar as pessoas. Otimizar o design de um produto pode ser o suficiente para diferenciá-lo, mesmo que suas qualidades básicas não sejam diferentes daquelas dos produtos concorrentes. Por exemplo, acentuar o destaque visual, facilitar o processamento, e disparar as associações sensoriais e emocionais certas. Outro aspecto traiçoeiro da mentalidade AIDA é considerar a persuasão em termos de movimentar alguma coisa no mundo real. Mudar muito a atitude de alguém para alterar significativamente seu comportamento exige enorme esforço e energia. Como se tivesse de empurrar uma pedra enorme, para o que você precisaria de muita energia. Esse equívoco pode desviar os profissionais de marketing para estratégias desnecessariamente complexas e custosas. Por exemplo, imagine que você tenha sido contratado por uma organização sem fins lucrativos de proteção ao meio ambiente para difundir as práticas verdes como reciclagem. Se a perspectiva da abordagem fosse do tipo AIDA, você tentaria mudar as atitudes das pessoas. Você talvez procurasse convencê-las do impacto ambiental de não adotar comportamentos verdes. Você tentaria explicar-lhes os resultados de estudos científicos ou de modelos e projeções de
futuros alternativos de degradação ambiental se as populações não mudassem seus comportamentos. Uma abordagem mais inteligente, porém, talvez fosse simplesmente procurar maneiras de promover mudanças comportamentais mais diretas, como facilitar a identificação de recipientes de lixo reciclável, acentuando seu destaque visual. Veja o exemplo da previdência pública e privada. Nos países desenvolvidos, muitas pessoas não estão poupando tanto quanto poderiam para a aposentadoria. A solução tradicional, tipo AIDA, para o problema seria mais ou menos assim: precisamos mudar as atitudes das pessoas para convencê-las a poupar mais. Portanto, temos de mostrar-lhes os fatos e os números. Gráficos seriam úteis, pois explicam as estatísticas, os planos de investimento, os modelos de como poupar, e assim por diante. Entretanto, se encarássemos o problema sob as lentes de nossa compreensão da mente não consciente, poderíamos adotar uma abordagem radicalmente diferente. Como esse método envolve alguns conceitos que ainda não examinamos aqui, gostaria de fazer uma breve pausa e depois retornar à questão, para ver se você pode conceber melhor estratégia. Gostar versus querer. A medida da beleza no cérebro levanta uma consideração importante: nem tudo que gostamos de olhar é necessariamente belo. Podemos reconhecer altos níveis de mérito artístico numa imagem, sem achar bela a imagem em si. Do mesmo modo, podemos gostar de olhar alguma coisa sem querer possuí-la. É o que os psicólogos denominam interesse desinteressado. O cérebro tem dois sistemas separados para gostar e para querer alguma coisa que vemos. Cada sistema envolve circuitos neurais e neurotransmissores químicos distintos. Por exemplo, o sistema de querer usa dopamina, o sistema de gostar envolve opioides e endocannabinoides. Geralmente, fala-se equivocadamente sobre a dopamina como substância química do prazer. Conforme supunham os neurocientistas na década de 1980, na verdade, seu verdadeiro propósito é induzir o desejo. O sistema de querer, desejar ou ansiar, é ativado com mais facilidade que o sistema de gostar, o prazer em si. O neurocientista, Dr. Kent Berridge, pioneiro das pesquisas que levaram à descoberta desses dois sistemas distintos, diz: é fácil ativar o querer intenso. Sistemas maciços e robustos o fazem. Pode vir com o prazer e pode vir sem o prazer, não importa. É complicado e delicado ativar o prazer. Isso talvez explique por que os prazeres intensos da vida são menos frequentes e menos duradouros do que os desejos intensos. 156. Embora seja fácil perguntar a alguém se gosta de alguma coisa, não significa que a pessoa converterá o gostar em comprar. Por exemplo, em um estudo, numerosos adolescentes, com o cérebro monitorado em aparelho de imagem por ressonância magnética funcional, ouviram uma série de novas músicas populares que ainda não conheciam. Também foram incumbidos de avaliar, numa escala, quanto gostaram de cada faixa. Depois do lançamento das músicas e da compilação dos dados das vendas, os pesquisadores constataram que as atividades do cérebro eram indicadoras da quantidade de compras de cada música, principalmente no caso das faixas que foram fracassos comerciais, mas as avaliações do gostar pelos adolescentes não foram preditivas. 157. Economia comportamental, atalhos para a tomada de decisões. A economia comportamental é um campo de estudo relativamente novo, que aplica a compreensão da psicologia às escolhas econômicas. O velho modelo racional era que as
Pessoas procuravam maximizar os benefícios auferidos com o dinheiro e assim agiam com base em cálculos mentais, considerando os benefícios potenciais e o custo efetivo de cada produto, quase como se o consumidor tivesse um analista contábil no cérebro. Embora, às vezes, efetivamente sejamos calculistas a esse ponto, geralmente não temos tempo, nem energia suficientes para executar essa análise exaustiva das opções disponíveis. Em vez disso, recorremos a atalhos mentais, como nosso sentimento instintivo em relação a cada escolha. A economia comportamental estuda esses atalhos. Como já mencionamos, os profissionais de marketing que adotaram a abordagem racional AIDA assumem que precisam se esforçar ao máximo para convencer alguém dos benefícios do produto ou serviço. Entretanto, a economia comportamental, ao reconhecer que frequentemente decidimos via atalhos mentais rápidos, em geral pode oferecer soluções relativamente práticas e simples. Muitas vezes, a chave da mudança de comportamento consiste simplesmente em remover barreiras. Muitas vezes, evitamos certas coisas só porque elas exigem muito esforço. Não só esforço físico, ir para a academia de ginástica, mas também esforço mental. Muitas são as subdecisões a tomar para chegar à decisão principal. Ou numerosos são os formulários a preencher. Passos demais. 3 são os principais tipos de barreiras que geralmente impedem as pessoas de comprar algo. 1. Risco. A evolução legou-nos o cérebro com especial aversão ao risco. Para nossos ancestrais, risco podia significar perder a vida. Os custos de não evitar o risco não raro eram enormes. Somos sensíveis ao risco e, por mais que queiramos alguma coisa, podemos dispensá-la dependendo do risco. 2. Incerteza. Mesmo que mínimo, o grau de incerteza associado a uma compra pode ser um obstáculo intransponível. Se o pagamento for antecipado, será que me enviarão o recibo? Se não entregarem a mercadoria, o que fazer se o produto não corresponder às especificações? 3. Dificuldade. Como vimos no capítulo 3, a facilidade de compreensão do design é técnica poderosa. As pessoas geralmente se esquivam de tarefas que parecem exigir muito esforço mental, não importa que sejam difíceis ou simplesmente envolvam várias fases. Por exemplo, eliminar as dificuldades de formular um pedido ou preencher um formulário frequentemente é o bastante para convencer um novo cliente. Li e compreendi os termos e condições talvez seja a mentira mais repetida no mundo de hoje. Sites e aplicativos a toda hora exigem a aceitação pelo usuário de longos textos legais, herméticos e esotéricos, que, na prática, são incompreensíveis para a maioria do público. Evidentemente, por motivos legais, a concordância expressa dos usuários é importante, mas, para mim, essa exigência é um exemplo significativo de situações em que a letra da lei prevalece sobre o espírito da lei e o senso comum. O design de formulários é uma área fecunda para a melhoria da eficácia dos sites. A maioria dos usuários não gosta de preencher formulários, são cansativos, e as pessoas opõem diferentes níveis de resistência ao fornecimento de informações pessoais, seja por zelarem pela privacidade pessoal, seja por recearem o assédio e para preservarem a privacidade. Outra barreira importante a derrubar é a culpa. Com tantas pessoas enfrentando dificuldades e até passando fome, qualquer gasto discricionário como as concessões a pequenas veleidades pode fomentar escrúpulos. Será que há como reduzir a culpa? Uma das principais áreas de interesse da economia comportamental é descobrir os atalhos inconscientes ou as
Regras práticas que as pessoas usam para tomar decisões são as chamadas heurísticas. Exemplos de heurísticas: disponibilidade mental. A semelhança do que já vimos quanto à pré-ativação, as informações disponíveis no momento em que escolhemos ou decidimos exercem forte influência sobre a escolha ou a decisão. Por exemplo, o que vemos ao redor ou as associações que brotam em nossa mente. Embora haja quem conte o consumo de calorias, a maioria das pessoas não tem consciência da ingestão diária ou semanal de alimentos calóricos. Portanto, não dispomos dessa informação quando fazemos nossas escolhas. Até podemos encontrar essa informação se nos esforçarmos nesse intento, mas esse não é o caso de grande parte dos consumidores. No entanto, se a caixa de um supermercado ou a cesta da mercearia online totalizasse e informasse a quantidade de calorias, e, talvez, também o conteúdo de gordura e açúcar em nossas compras semanais, essa informação se tornaria disponível e poderia afetar nosso comportamento, ou seja, teríamos condições de optar por uma dieta mais saudável. A heurística da disponibilidade mental é uma das razões de sermos tão ruins em julgar e agir com base em probabilidades. Por exemplo, as pessoas em geral têm medo de morrer em desastre de avião ou em acidentes de qualquer tipo, mais do que receiam morrer de doença cardíaca, embora esta última tenha maior probabilidade estatística. E assim é porque imagens de desastres de avião e de acidentes em geral aparecem na mente com mais facilidade do que as de doenças cardíacas. Doenças cardíacas são mais abstratas e não se manifestam naturalmente na forma de imagem mental simples e clara. Quanto maior for a disponibilidade mental de uma ideia, mais alta será a probabilidade de que ela se associe a um resultado. Muitos países como Austrália, França e Reino Unido adotaram controles rigorosos sobre a venda de cigarros, por exemplo, não podem ser visíveis nas lojas, devendo ficar ocultos atrás de telas, e até sem design específico e indicação de marca nas embalagens em si. O propósito é limitar e até eliminar a disponibilidade mental do produto cigarro. É mais fácil reconhecer a informação do que se lembrar dela. O simples design da marca num mostruário evoca sua existência, o que é muito mais fácil do que buscá-la e recuperá-la na memória, antes de pedi-la no balcão. Os elementos do design numa embalagem de cigarro também atuam como anzóis da memória, várias maneiras de nos lembrar da marca, como cores, formas, fontes tipográficas e nome da marca. A remoção desses indutores solapa nossa capacidade de nos lembrar da marca. O design contribui para aumentar a disponibilidade mental de conceitos a serem evocados na mente dos clientes potenciais. Por exemplo, ao tentar comunicar uma ideia abstrata, pense em como ela pode ser visualizada. Pode ser, literalmente, mostrando uma imagem dela que não é vista com frequência. Por exemplo, no caso de doença cardíaca, mostrar imagens reais do que entope as artérias. Recursos como cortes transversos que exibem o interior das coisas e revelam seu funcionamento interno podem ser eficazes. Ou se o conceito é de fato abstrato, será que infográficos não facilitariam a compreensão? Ou seria possível imaginar metáforas visuais que contribuiriam para esclarecer o conceito? Será que sua marca, produto ou serviço despertam imagens mentais? Até que ponto são visualmente memoráveis? Haverá condições de recorrer à integração multissensorial, ver capítulo 5, para tornar mais inesquecíveis os diferenciais da sua marca. Oferecer feedback aos clientes pode disponibilizar informações sobre suas escolhas anteriores e afetar as decisões subsequentes.
Por exemplo, informações sobre quanto economizaram comprando com você nos últimos anos ou sobre o quanto usaram determinado serviço. Ancoragem e enquadramento. Quando estamos fazendo escolhas, geralmente temos um conjunto de decisões e opções, as alternativas que estamos considerando. Algumas das alternativas podem ser descartadas rapidamente, como no caso de serem muito caras. No entanto, o simples fato de estarem disponíveis pode mudar nossas percepções. Os comerciantes sabem há milênios que mostrar aos clientes um produto mais oneroso pode fazer com que a primeira opção pareça mais razoável. Forneça escolhas comparáveis relevantes e personalizadas, que mostrem como o seu produto/serviço é boa alternativa de valor. Você consegue incluir o seu produto/serviço dentro de um conjunto de escolhas que o faça parecer uma boa opção. Se o seu produto/serviço for uma das opções mais onerosas da categoria, você conseguiria mostrar que a sua oferta é uma alternativa para algo em outra categoria, que é tipicamente mais dispendioso. Por exemplo, equipamentos de ginástica ou roupas esportivas podem ser comparados com mensalidades de academias e com honorários de personal trainers. Descontos hiperbólicos e aversão a perdas. Descontos hiperbólicos significam simplesmente que tendemos a atribuir mais valor aos prazeres e às recompensas no momento em que os estamos desfrutando do que no futuro. Também somos propensos a valorizar mais as coisas depois que as possuímos. Se o par de sapatos que compramos ficar apertado, mas não pudermos trocá-lo porque perdemos o recibo, vamos relutar em jogá-lo fora. Seria como se estivéssemos rasgando notas de dinheiro em valor equivalente ao que gastamos com a compra. Talvez não nos sentíssemos tão mal se o deixássemos, sem uso, no fundo do armário. Avance rápido alguns anos e descobrimos um par de sapatos no lugar onde o escondemos. Eles agora estão velhos, o valor de revenda é menor, e descartá-los já não parece tão doloroso. Contudo, quando pensamos a respeito, a saída não parece tão racional. O resultado é o mesmo, desperdiçamos a mesma quantia, mas uma opção é mais cômoda do que a outra. Também somos mais sensíveis à possibilidade de perda do que à oportunidade de ganho. A aversão à perda é a razão por que os esquemas de experimentação gratuita são tão eficazes. Se alguém recebe um serviço ou possui um produto experimentalmente, mesmo que por pouco tempo, é provável que a pessoa, agora, passe a valorizar mais o serviço ou produto e se torne mais propensa a adquirir o serviço ou produto. Correlato à aversão à perda é o fato de sermos mais sensíveis a conceitos negativos do que a conceitos positivos. O professor Neil Lavie, psicólogo da University College London, diz: não temos condições de esperar que a nossa consciência entre em ação se virmos alguém avançar em nossa direção com uma faca. Ou se estivermos dirigindo sob chuva ou nevoeiro, e percebermos um sinal de perigo. Palavras negativas são mais impactantes. A mensagem Kill Your Speed, no sentido de mate a velocidade. Pare de correr, não mate uma pessoa, que apareceu em campanhas de trânsito do Reino Unido durante muitos anos, é mais eficaz do que o convencional slowdown ou reduz a velocidade. 158. Calcule os riscos de perdas para a pessoa se ela não comprar o produto/serviço, e informe-a do resultado. Prova social. Se vemos alguém fazendo alguma coisa, essa constatação pode diminuir imediatamente nossas preocupações com riscos e incertezas. Seguir os outros pode ser um atalho para tomar uma decisão. Ser parte da multidão é uma estratégia que temos usado desde os primórdios de nossa estratégia evolutiva para nos sentirmos mais seguros.
Dizer a alguém como outras pessoas semelhantes usaram um produto ou serviço fornece prova social e, alternativamente, informação de feedback sobre outra pessoa parecida com um cliente. É como dizer quantos clientes satisfeitos foram servidos na cidade no ano anterior ou falar sobre outros produtos ou serviços que outras pessoas consideraram úteis. Justiça e reciprocidade. Nem sempre uma heurística no sentido estrito, mas sim uma característica de como aprendemos a interagir com os outros é a expectativa de que nossas interações sejam justas e equilibradas. À medida que nossos vínculos com uma empresa, ao longo do tempo, assumem as feições de um relacionamento pessoal, começamos a desenvolver em relação a ela algumas das mesmas expectativas que cultivamos em relação às pessoas. Se temos sido leais com determinada marca ou empresa, podemos ficar extremamente zangados se ela nos tratar de maneira que considerarmos injusta. Não nos parece certo recebermos o mesmo tratamento de um cliente de primeira compra ou de negócios esporádicos. Revisitando o desafio da previdência pública e privada. Agora que examinamos algumas das técnicas da economia comportamental que facilitam as escolhas, pare um instante e pense um pouco no desafio da previdência pública e privada que já descrevemos. Reflita sobre os seguintes aspectos da maioria dos planos de previdência pública e privada. Eles consistem em pagar agora por benefícios que usufruiremos daqui a muito tempo. 2. Quase todos os aspectos dos planos de previdência pública e privada envolvem muita burocracia, com o preenchimento de muitos formulários e a leitura de textos jurídicos e financeiros complexos. 3. Você contribui para a previdência e não recebe feedback instantâneo de que o dinheiro não entrou na sua conta. Em outras palavras, há um elemento de incerteza. 4. Fazer depósitos avulsos em sua conta de previdência pode ser um processo complexo, que envolve sucessivos passos e detalhes. 5. Finalmente, além da documentação que você provavelmente mantém arquivada em algum lugar, ou talvez no computador, os planos de aposentadoria pública e privada são invisíveis para os contribuintes na vida cotidiana. Poucas são as suas manifestações visuais. Considerando esses aspectos, pense um pouco em como os princípios de neurodesign e de economia comportamental podem contribuir para atender melhor às nossas preferências inconscientes. Aqui estão minhas sugestões. Torne o pagamento das contribuições rápido, divertido e fácil. A maioria das pessoas está acostumada a acessar serviços pelo smartphone, e esperamos que nossos aplicativos sejam simples e divertidos. Desenvolver um aplicativo de previdência pública e privada para smartphones pode ser uma boa maneira de facilitar o pagamento de contribuições. Atualmente, na maioria dos planos de previdência pública e privada, as pessoas têm muito trabalho para pagar as contribuições. Em contraste, um aplicativo para smartphones poderia fazer tudo com um ou dois toques. A outra vantagem de um aplicativo para smartphone é a maior acessibilidade. Sempre estamos com o smartphone em qualquer lugar, raramente o deixamos fora de alcance. Ver o ícone do aplicativo na tela é uma lembrança constante do serviço, não nos desligamos dele como da documentação guardada numa gaveta ou numa pasta de computador. Os aplicativos de previdência pública e privada para smartphones podem mudar nossa percepção do pagamento das contribuições. Atualmente, por causa da trabalheira, deixamos acumular valores significativos para pagar as contribuições. Com a facilidade oferecida pelos smartphones, estaríamos mais propensos a depositar valores menores, com mais frequência.
Os aplicativos para smartphones também oferecem a possibilidade de feedback instantâneo, confirmando que nosso pagamento foi recebido e sempre oferecendo uma maneira fácil de verificar a situação da conta de previdência. A possibilidade de obter essa informação com rapidez e facilidade elimina a insegurança advinda da incerteza. Eis algumas outras sugestões, baseadas nos conceitos que vimos nos capítulos anteriores. Fluência de processamento. Certifique-se de que as informações legais e financeiras são traduzidas para um estilo legível, obviamente dentro das limitações impostas pelo sistema. Use infográficos para ilustrar os modelos financeiros das diferentes opções de previdência pública e privada, como os riscos e retornos ao longo do tempo. Primeiras impressões. Muita gente já tem muitas associações negativas com previdência pública e privada, portanto, diferencie rapidamente os seus serviços em comparação com os dos concorrentes. Os primeiros pontos de contato das pessoas com os seus serviços em anúncios, no site ou em folhetos, como os de bancos, devem transmitir imediatamente características notórias de simplicidade e facilidade. A maioria dos documentos e sites de previdência pública e privada parecem complexos e cansativos. Torne-os atraentes, mas simples. Destaque visual. A maioria dos documentos e sites de previdência pública e privada contém muitas informações, mas algumas informações são mais importantes do que outras. Ajude os usuários a identificar as informações prioritárias e as que exigem mais atenção, dando-lhes mais destaque visual. Estimulação multissensorial. Inclua diferentes tipos de percepções sensoriais em suas comunicações com os usuários. Por exemplo, um aplicativo de smartphone para facilitar o pagamento das contribuições deve incluir efeitos visuais e sonoros que confirmem o pagamento, e talvez que façam o aparelho vibrar. A heurística do desconto hiperbólico atua contra a previdência pública e privada. Devemos sacrificar o presente, renunciando a benefícios imediatos, em troca de ganhos no futuro. A inclusão de pequenos benefícios e recompensas no processo pode reduzir essa barreira. Alguns gestores de previdência pública e privada podem adotar algumas dessas técnicas. No momento em que estou escrevendo este texto, porém, não conheço nenhum que tenha explorado todo o potencial desses recursos. É provável que você não esteja envolvido em marketing ou em design de planos de aposentadoria pública e privada. No entanto, as observações acima são apenas exemplos de como o neurodesign e a economia comportamental podem revolucionar as interações com a previdência pública e privada. Empurrões visuais. Empurrões são técnicas simples e rápidas para influenciar ou propiciar comportamentos. Aspecto importante do empurrão é não ser coercitiva. Não consiste simplesmente em forçar um comportamento, eliminando outras opções ou ameaçando com punições às pessoas refratárias. Em vez disso, o empurrão induz ou inclina a pessoa a se comportar da maneira desejada. Os empurrões podem ser visuais. Por exemplo, a pasta de dentes Colgate descobriu que as campanhas tradicionais para lembrar as crianças de escovar os dentes depois de comer alimentos açucarados não eram muito eficazes. Embora seja compreendida na hora em que é recebida, a mensagem é logo esquecida. Ela já não está mentalmente disponível no momento em que é necessária, ou seja, pouco depois da ingestão. Alimentos açucarados. A Colgate, então, trabalhou com uma marca de sorvete para criar um empurrão visual inteligente. A haste no centro do sorvete foi desenhada para parecer uma
Escova de dentes 159 atuando como lembrete, de maneira engraçada, no momento crítico em que o estímulo é mais importante. A condução de veículos autômatos é um bom exemplo de situação em que os empurrões visuais têm sido usados. Dirigir pode ser uma atividade típica do sistema 1, muitas das nossas ações ao dirigir são quase automáticas. Os condutores precisam pensar e dirigir com rapidez, e as consequências da direção imprudente podem ser muito danosas. Os condutores usam a sinalização nas vias públicas como pistas para o sistema 1, por exemplo, os sinais de limite de velocidade. Sinais interativos que rapidamente exibem um sorriso ou uma carranca se você estiver abaixo ou acima do limite de velocidade já se revelaram altamente eficazes como redutor da velocidade dos condutores. Ícones de semáforos nas embalagens de produtos alimentícios são bons empurrões visuais. Elas transformam informações nutricionais numéricas em alertas visuais coloridos, como as luzes de um sinal de trânsito luminoso. Os testes demonstraram que os designs com 4 cores e figuras humanas tendem a ser mais eficazes. 160. Conceitos essenciais. Pré-ativação, a maneira como a visão ou a percepção recente de alguma coisa torna essa informação mais disponível para o cérebro e, portanto, pode influenciar nossas decisões e comportamentos. Gostar versus querer, o cérebro tem processos distintos para gostar ou querer alguma coisa que vemos. O sistema de querer é mais extenso e mais suscetível à ativação. Economia comportamental, a disciplina que estuda como tomamos decisões econômicas com base em atalhos ou heurísticas do sistema 1. Empurrões visuais, imagens que nos pré-ativam ou nos influenciam, sem que, necessariamente, tenhamos consciência do processo, sem nos impor alguma coisa. Criação e teste de imagens e empurrões visuais convincentes. Na maioria dos parques públicos, os visitantes caminham pelas alamedas demarcadas. No entanto, frequentemente, você vê trilhas pisoteadas ou rasgadas na grama por pessoas que não se limitam a percorrer os caminhos convencionais. São como vias alternativas abertas pelos usuários. Isso nos indica duas coisas. Primeiro, as pistas visuais das alamedas demarcadas são sinais poderosos que indicam os caminhos a percorrer, mas, segundo, quando os caminhos projetados não levam aos destinos almejados, as pessoas desbravam suas próprias trilhas e atalhos. Com os métodos e os empurrões da economia comportamental, é importante testar sua eficácia. Construa os caminhos e veja se as pessoas os percorrem. Online, isso é, obviamente, muito mais barato e rápido, na medida em que é possível aplicar testes A/B, mostrar-se uma imagem a um grupo de pessoas e outra imagem a outro grupo de pessoas, e verifica se qual é a mais convincente. No entanto, embora você possa usar as heurísticas já descritas como guias para criar imagens e empurrões convincentes, e outras estão disponíveis online, se você pesquisar Behavioral Economics Heuristics, ou heurísticas de economia comportamental. Outro recurso eficaz pode observar o que os seus espectadores ou usuários gostam de fazer, quando abrem as próprias trilhas na grama, ou refletir sobre as circunstâncias em que as pessoas já adotam o comportamento a ser induzido. Que gatilhos visuais geralmente estão presentes quando os indivíduos já se comportam da maneira pretendida? A influência visual geralmente consiste mais em preparar o cenário para o comportamento do que em impor racionalmente o comportamento. Resumo: a persuasão nem sempre é consciente e racional. O modelo AIDA que ainda influencia a mentalidade de
Muitos profissionais de marketing estão ultrapassado e não considera os atalhos inconscientes que podem levar alguém a ser persuadido. O fenômeno da dissonância cognitiva explica como o nosso comportamento, às vezes, pode influenciar atitudes, em vez de o contrário, que é a expectativa tradicional. A economia comportamental é uma disciplina que usa conhecimentos de psicologia para modelar a maneira como as pessoas fazem escolhas econômicas, geralmente via atalhos mentais inconscientes, ou heurísticas. Em vez de tentar convencer as pessoas racionalmente, as soluções de economia comportamental geralmente usam empurrões, gatilhos simples que provocam um comportamento pretendido. Algumas das heurísticas mais importantes são disponibilidade, a informação imediatamente à mão exerce efeito desmesurado sobre as escolhas e julgamentos, ancoragem e enquadramento, as comparações influenciam as escolhas, aversão à perda. Somos mais sensíveis ao risco de perdas do que às oportunidades de ganhos, prova social, olhar para o comportamento alheio como orientação para o próprio comportamento, e reciprocidade, sentir que é justo fazer alguma coisa pelos outros que fizeram alguma coisa por nós.